Ó meu amado Pai, neste momento, meu Salvador, sempre com muita alegria que eu entro na Tua presença, porque eu Te amo e eu me sinto muito abençoada por Te servir, adorar o Senhor e glorificar o Teu nome. A melhor coisa que aconteceu a cada pessoa é ter recebido o Senhor como Salvador. Andar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor. Que vitória para cada cristão. Obrigada, meu Pai. Agradecemos por esse dia, por essa noite, em que nós usamos sabiamente para buscar a Sua face. Viemos aqui, cada um venceu um desafio, uma dificuldade, um dia chuvoso, friozinho, que seduz a cama, a casa. O que a pessoa mais deseja, às vezes, é ir finalizar o dia de uma outra forma. Mas quando ela vence tudo e diz, não, eu vou buscar o Senhor. Não, eu vou dar essa oferta, meu Deus. Eu vou ofertar ao Senhor. Eu vou ofertar mais essas horas. É um sacrifício agora para mim. Eu vou ofertar ao Senhor. Então essas pessoas estão ofertando ao Senhor. E não acredito que para elas foi mais fácil chegar aqui, foi menos desafiador. Não acredito nada disso. Elas foram mais fortes. A verdade, meu querido Pai, é que muitos não entenderam. Se nós não formos bem fortes dentro, jamais seremos fora. Na verdade, toda a força da vida de uma pessoa, ela não tem nada a ver com algo externo, tem a ver com algo que acontece dentro. Quem é forte por dentro, é forte na vida. Quem se mostra forte fora, vai ser um eterno fraco na vida. A verdadeira força, ela acontece, ela existe ou não existe dentro de nós. E uma das coisas que nos deixa mais fortes é não fazer o que é fácil. Quando fazemos só o que é fácil, permanecemos fracos. Também passar fugindo porque não queremos enfrentar. Tudo aquilo que nos faz fugir tem poder sobre nós. Tudo que escondemos tem poder sobre nós. Tudo que nós não confessamos tem poder sobre nós. E assim por diante. Quando uma pessoa foge de algo, aquilo sempre, enquanto ela não parar e enfrentar, aquilo sempre terá poder sobre ela. Salvador. Então, eu oro para um povo forte no interior. Eu oro para que cada um se levante no interior, se desperte no interior. Eu oro para que cada um seja forte no interior, altamente forte, cada vez mais forte, porque quanto mais forte dentro, mais forte fora. Não existe força verdadeira fora, se ela não for real dentro. E aí, em cada situação da vida, que essas coisas são mudadas, que nos fortalecemos, até num dia como esse, em que o corpo pede uma coisa, mas nós respondemos de uma outra forma, respondemos com o Espírito. Obrigada, eu me sinto abençoada em ofertar ao Senhor por estar aqui, e abençoa cada um, até porque sei que já estão muito abençoados por estarem ofertando essa noite, essa reunião ao Senhor. Eu consagro essa reunião ao Senhor, eu consagro cada pessoa ao Senhor, e eu peço a Tua unção e o Teu poder sobre nós, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor se manifeste no nosso meio, que a Tua unção seja real. Até porque, Senhor, é essa unção que vai nos tornando cada vez mais poderosos na vida. Porque essa unção é poder. Quanto mais unção, mais poder. Quanto mais unção, mais poder.
Perdoa as nossas falhas e erros, tudo que nós falamos e pensamos, passa do teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, passa do teu sangue sobre a reunião, sobre todo o Ministério Mudança de Vida, sobre todas as pessoas que nos acompanham. Coloca anjos poderosos ao redor, manifesta com poder e fala poderosamente a cada coração, que nenhum sai da mesma maneira. Eu oro por uma grande reunião. Não sei se o senhor vai voltar hoje, mas se for a nossa última reunião aqui, estamos felizes porque temos uma boa palavra, uma boa reunião, bons momentos, momentos agradáveis, e estamos usando muito bem a nossa vida, a nossa oportunidade, o nosso sopro de vida, a nossa energia para invocar o teu nome. Obrigada por tudo, pela vida, pela paz, pela salvação, pelo nosso nome no livro da vida, Senhor. Obrigada, nós chamamos. Eu repreendo obras armadas e preparadas, setas diabólicas, tudo que queira impedir a reunião, roubar mentes. Eu repreendo agora em nome de Jesus e peço a cobertura do teu sangue, anjos poderosos. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. A doutrina da Trindade é algo sagrado e deve ser amado, respeitado, reverenciado por todo cristão, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo descia sobre pessoas específicas, mas ele não ficava aqui como ele fica, como ele passou a estar após o sacrifício da cruz, que Jesus disse, eu vou e vou mandar o Consolador. Ele agora... Então, ele faz morada em nós, e ele está aqui. Quando ele vai embora, quando o arrebatamento da igreja acontecer, a igreja for tirada daqui, o Espírito Santo vai junto. Nós precisamos do Espírito Santo para tudo. O poder do Espírito Santo é que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Sendo assim, hoje nós vamos aprender algumas coisas que você precisa deixar entrar, porque se você perde esse poder, entristecendo o Espírito Santo, você se torna uma pessoa, muitas vezes, antes capaz, agora incapaz. Quantas vezes eu vejo pessoas dizendo, eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Procure na sua comunhão, ou a falta dela, né, com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá poder, ele nos dá força, nos sustenta, nos dá graça, capacidade de lembrar, capacidade de fazer coisas. Todos os dons, talentos, vêm do Espírito Santo. Discernimento, por exemplo, o dom de discernimento de Espírito é uma coisa que o Espírito Santo nos dá, e que você deve orar, sem cessar, pedindo, eu quero discernimento. O mundo é esquisito, tem muitas pessoas esquisitas por aí. Às vezes alguém se apresenta como alguém com boas intenções, mas ela não tem boas intenções, e como é que você vai saber disso? Você não pode ler o coração dela, mas se você tiver o Espírito Santo, ela está dizendo um monte de coisas para você, e lá dentro tem algo que te diz, não. Não é não. Isso não é para mim. Não. Você precisa do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo te ajuda a discernir. É impressionante como, quando a Bíblia diz sobre provar os espíritos através do discernimento, e isso vem do Espírito Santo,
Você pode discernir coisas que jamais conseguiria. Você pode ser enganado e muito enganado sem esse dom. Discernimento. Todo mundo está dizendo, a melhor pessoa do mundo, é tão bonzinho, boazinha, é tão isso, tão aquilo, e um pouco que você vem, não tem nada a ver com malícia ou com julgamento. Isso é outra coisa. Esse é outro tipo de gente, esse não tem nada a ver com o Espírito Santo. É algo lá no fundo que diz não. Não é assim e não vai ser bom isso. Acredito que muitos já viveu esse tipo de experiência. E é fantástico, porque não é só para esse lado, para tudo, né? Vem aquela intuição, aquela voz, a voz da consciência, a sua consciência fica sensível quando você tem, porque ela procede, é a voz do Espírito Santo. Mas quando você vai extinguindo o Espírito Santo através você não tem comunhão com ele, então a Bíblia diz que essa consciência é cauterizada. E a sua consciência é a sua melhor amiga. Então eu vejo pessoas sem visão nenhuma, porque é o Espírito Santo que dá visão, que dá entendimento, que dá aquela intuição, aquele discernimento, a capacidade de compreender as coisas, a capacidade de ver muito mais longe. Vem do Espírito Santo a sabedoria, a capacidade de lembrar a palavra, lembrar coisas que você precisa lembrar. É pelo Espírito Santo que você discerne a palavra. Você não pode discernir a palavra sem o Espírito Santo. É pelo Espírito Santo, através da comunhão, que você tem a revelação da palavra. Você pode ter muita informação e nenhuma revelação. Essa revelação vem por intermédio da comunhão com o Espírito Santo. Você precisa dessa comunhão com o Espírito Santo. Você adquire uma visão diferenciada, você tem uma sabedoria, a revelação, entendimento, você desenvolve dons, talentos. Você pode não saber fazer uma coisa, mas por intermédio do Espírito Santo, porque é Ele. É como se Deus colocasse um pouquinho dele, um pedaço dele em cada um de nós, e nos capacita a fazer coisas que não conseguiríamos de uma outra forma. Eu vejo cada pessoa, às vezes, uma coisa que eu não consigo me ver fazendo. Eu vejo aquela pessoa fazendo tão bem, porque é necessário que tenha pessoas assim, fazendo aquilo outro. Você vê que tudo vem de Deus. E quando você se relaciona com o Espírito Santo, profundamente, você se desenvolve. A sensibilidade ao Espírito Santo faz com que você ouça, é algo que acontece dentro. Não vá, não faça, não continue nisso. Quanto mais você se aprofunda nesse relacionamento, mais sensível você fica. Às vezes você fala algo, você já vê, não posso fazer isso. Entristeci. É visível lá dentro. Eu, por exemplo, hoje eu sou, à medida que eu fui me aprofundando em Deus, é interessante que eu fico me lembrando de coisas lá de trás que não me incomodavam. E à medida que Deus foi me
me puxando um pouco mais, e o meu relacionamento foi crescendo, a minha sensibilidade aumentou, então Deus foi exigindo mais. E coisas que não me incomodavam passaram a incomodar, e coisas depois que não me incomodavam passaram a incomodar, e outras coisas. E hoje eu vejo a quantidade de coisas que antes eram normais, coisas normais, totalmente tranquilo, eu não percebia, não via. Hoje, de jeito nenhum. Por exemplo, antigamente, eu ouvia uma música, por exemplo, eu buscava a letra de uma música mundana, algo que fosse bonita, uma música internacional, vamos falar uma internacional, que isso acontecia muito. Eu via a letra, não tem nada demais, não me incomodava. Hoje, dependendo da situação, eu já lá dentro eu percebo, não posso, não vai me fazer bem. Eu percebo que Deus exige mais. Então, algumas coisas que lá atrás não me incomodavam, hoje incomodam. Às vezes, coisas simples, que talvez para alguém ainda não incomoda, um dia pode ser que Deus exija mais. Hoje, há uma exigência muito maior. E eu percebo assim, de imediato. É uma atitude, é uma palavra, algo que eu fiz, eu já percebo na hora. Não posso repetir isso mais. Eu estou me fazendo entender? Eu não posso repetir isso mais. Então, ali eu já decido. E é algo assim, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais sede eu tenho, porque a paz, a alegria é uma coisa que não se explica, você tem que viver, algo que é de Deus. Não tem como você explicar. Às vezes, tem tantas coisas fora, tantos problemas, tantas situações desgastantes, mas eu, particularmente, posso falar da minha relação com Deus. Eu não posso falar da sua, nem você pode falar da minha. Eu tenho muita, muita paz. E isso faz de mim uma pessoa feliz, alegre. E tudo bem que tanto paz como alegria é uma decisão. E por que é uma decisão? Porque há momentos que você tem tudo para perder a paz e você toma a decisão, isso não vai me tirar minha paz. Tem tudo para perder a alegria e você diz, não vou deixar. Então, você decide. Há situações que você vem com tudo e você tem que tomar uma decisão rápida. Todo mundo é atacado de alguma forma. E voltando na minha vida em geral, eu tenho muita paz. E de onde vem essa paz? É dessa comunhão que eu tenho. Então, eu sou tão viciada nessa paz, e nessa alegria, nesse conforto, nesse relacionamento, que eu vigio muito, muito mais do que eu vigiava antes. E eu vejo que quanto mais o tempo passa, mais eu sou levada a vigiar. Porque eu não quero perder, porque um pouco que eu percebo que isso está sendo tirado de mim, é um mal-estar, é uma sensação muito ruim que eu não posso suportar, eu não quero. E então, para não perder, eu vou me ajustando cada vez mais. Então, é hora de ajustar nisso, é ceder mais para isso, é me calar mais para aquilo, é me afastar mais disso. É no cotidiano que você vai perceber, no dia a dia, você percebe aquilo. Não, isso não. Então, se eu tenho que me afastar mais, eu me afasto. E fim. Porque eu preciso dessa comunhão. Eu preciso ouvir a Deus, eu preciso. E quanto mais eu ouço a Deus, mais vontade de ouvir eu tenho. E quanto mais eu recebo essa presença poderosa, mais vontade eu tenho. Então, eu persigo isso.
quando eu percebo que alguma conversa está tomando um outro rumo, já estou em casa com os meninos são muito brincalhões, especialmente o Fê, e alguma coisa está tomando um rumo mais, eu falo, filho, para, não, continue, não, isso não é bom. Eu tenho aquela percepção, eu percebo de imediato. Então, isso é apenas com uma pessoa? De jeito nenhum. Isso é com todos aqui. Não é porque você diz que não ouve, que Deus não está falando, que o Espírito Santo não está falando. Ele está falando o tempo todo. Acontece que eu me lembro lá atrás, de Deus falar comigo e eu passar por cima. Eu ignorar. Porque é algo que vem forte, mas também assim, não fica lá. Você ouviu, você não pode dizer que você não ouviu. É algo que surge lá dentro de você. Se você passa, você passou. Mas você vai ter consequências por ter ignorado a voz de Deus. Tanto é que a Bíblia diz assim, ora o Senhor fala de um jeito, ora fala de outro, ainda que você não ouça, ainda que não perceba. O Senhor está o tempo todo falando. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Porque Ele está nos orientando em tudo. Ninguém pode dizer que não recebeu orientação de Deus. Sabe, tem coisa que é claro lá dentro. Não vá nisso. Não mexa com isso. Se afasta disso. Não faça. Às vezes eu planejo fazer alguma coisa num dia, mas como eu oro sobre tudo, eu digo, Senhor, me dirija, eu estou com ideia disso, se o Senhor tem, e de repente, eu tenho aquela percepção, não vá. Eu não vou. Às vezes eu sinto aquela sensação, algo que é próprio de quem tem a comunhão com o Senhor. É uma direção, você está prestando atenção no que o Senhor está falando com você. É uma ligação que você tem. E não é uma coisa para para qualquer pessoa, qualquer um. Basta você aprofundar essa comunhão. Numa vigilância, quanto tempo você passa. A verdade é que o tempo que você passa com Deus determina muito isso. Aquele tempo que você tira para ficar com Deus. E outra coisa, o orar sem cessar. Me incomoda muito essa oração complicada das pessoas, que precisa de estar numa posição, num lugar, de um jeito. A oração, ela é assim. O tempo todo. Ontem mesmo eu eu tive que dar uma saída rápida para fazer algo, e terminei, estava indo, e no trajeto, o Senhor me levou a orar sobre algo. Não era nada a ver com o que eu ia fazer, algo que eu me lembrei naquela hora, que eu sabia que era Deus me lembrando para eu orar. Então, a oração, essa comunhão, ela não acontece apenas quando eu dobro os joelhos lá na beirada da cama. Ou se venho aqui no altar e coloco a boca no pó. É o tempo todo. Eu estou me arrumando, estou ali, o Senhor me leva a orar. É essa comunhão, de você não ter essa dificuldade para fazer a oração que for necessária, pelas coisas mais difíceis, mais problemáticas. Você está andando e está orando, você está dirigindo, está orando, você está cozinhando, está orando, está regando as plantas, está orando, você está orando, está numa fila, está orando. Você está lá ligado com Deus e fazendo a sua oração. E dessa maneira, eu oro o tempo todo. Você pode orar o tempo todo, porque não tem esse momento, ou aquele momento. Todo momento é momento para orar e falar com Deus.
Aqui em 1 Samuel 10, 6 a 7, diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. No 9, quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no, profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isto se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas. Agora olha aqui, nos 1 Samuel 16, 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Ele nem tinha sido ungido a rei ainda. Samuel encontrou com ele, falou com ele, disse: o Espírito de Deus vai se apossar de você, e você vai se tornar um homem diferente. Porque é isso que o Espírito Santo faz. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou de Saul e mudou o coração dele. E naquele momento ele foi honrado e promovido diante de todo Israel, uma coisa inédita, uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Viram um homem que não era nada, desconhecido, agora se tornou famoso, virou um ditado: Saul está entre os profetas. Meu pai, estar entre os profetas era algo glorioso, honroso, algo estrondoso. E ele se tornou um homem importante, um homem que, antes e depois do Espírito Santo, antes, quem era Saul? Filho de Quis, um sujeito aí. Agora, depois, um homem cheio do Espírito Santo, realizando algo inédito, cheio de poder, no meio dos homens de Deus, sendo usado por Deus, de uma forma nunca vista antes. Nunca tinham visto aquilo antes. Só que o que aconteceu com ele? Após ser cheio do Espírito Santo, se tornar um novo homem e ser ungido a rei, o primeiro rei de Israel, o homem poderoso de Israel, ele ficou, aquele homem não deu lugar à obediência. Ele foi desobediente a Deus, ele não ouviu mais a Deus. E quando ele passou a não ouvir a Deus, você vai vendo as coisas mudarem. Chegou um momento em que o Senhor tirou o Espírito Santo dele. O Espírito Santo saiu dele. E quando o Espírito Santo saiu da vida do Saul, o diabo entrou. E quando o diabo entrou, daí para frente, em diante, você vê um homem que foi enlouquecendo, perturbado, foi fazendo uma besteira atrás da outra, trocando os pés pelas mãos, e uma escolha errada atrás da outra, até que procurou uma feiticeira, até que se suicidou. Mas um dia, ele foi cheio do Espírito Santo e fez a diferença. Todo mundo viu o poder de Deus, porque o Espírito Santo tomou conta dele. Mas quando ele entristeceu, desobedecendo a Deus, que o Espírito de Deus saiu dele, o diabo entrou. E quando o diabo entrou, a vida dele descambou para uma derrota sem fim. Sabe, quando um abismo puxou outro abismo, assim foi a vida do Saul. Aqui em Mateus 28, 19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Como alguém não crê na Trindade? Naturalmente, que a Trindade é real. 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se você não crê na Trindade, isso é uma heresia. Mais uma vez, em 2 Coríntios 13, 14, Paulo fala: a graça
do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, a graça do Senhor Jesus, por favor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Nós precisamos de tudo. A maravilhosa graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Na mensagem, Jesus precisou do Espírito Santo. Mateus 3, 16, 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Se Jesus precisou do Espírito Santo, quanto mais nós. Saul era um homem, se tornou um novo homem, cheio do Espírito Santo. E se tornou um louco sem o Espírito Santo. Nós precisamos da Trindade se movendo na nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Deus, o Todo-Poderoso, enviou seu Filho, Jesus Cristo, que aceitou o desafio, e por intermédio do desafio da cruz, nós fomos reconciliados com Deus. Então ele disse: eu vou mandar o Espírito Santo, que ficou aqui conosco, para que vocês não estejam sós. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, o Espírito Santo será tirado junto com a igreja. Então, se hoje nos sentimos abatidos, chateados, lá está o Espírito Santo para nos consolar. Quando o Espírito Santo for tirado daqui, aqueles que ficarem, imagina o tamanho da dor. Não tem mais conselheiro, não tem consolador, não tem o amigo, não tem o defensor, não tem aquele que faz orações com gemidos inexprimíveis por nós. Porque o Espírito Santo, ainda além de tudo, além da função de conselheiro, consolador, ele nos ensina, porque ele nos conduz, diz a Bíblia. Ele também ora por nós com gemidos inexprimíveis. Em João 14, 26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. É o Espírito Santo que ajuda você a lembrar de tudo. Que deixa a sua mente sã. Porque você recebe a palavra e por intermédio dele você recebe revelação. E essa revelação é aquele entendimento que só ele poderia dar. Não é nada vindo do intelecto, é algo do Espírito. Na Almeida, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Na mensagem diz: o amigo, o Espírito Santo, então ele é conselheiro, consolador, amigo, que o Pai enviará a meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. No João 16,6, vamos lá. Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Jesus está falando: eu vou embora. Eu tenho que ir. Aí, vocês ficaram tristes? Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Aí todo mundo: como? Para o bem? Ele diz: se eu não for, o conselheiro não virá. Eu estou com vocês, mas ele estará em vocês. Ele vai estar em vocês. Eu estou com vocês, mas ele vai estar em vocês. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Porque é Ele que nos convence, nos orientando, nos conduzindo, nos ensinando, nos revelando. Não dá para viver sem o Espírito Santo, por isso que você não pode entristecê-lo. É por isso que eu iniciei a reunião dizendo, eu abro mão de qualquer coisa, porque eu não posso viver sem essa presença na minha vida. Sem essa paz, essa alegria, essa comunhão, essa direção, essas orientações, essa visão. Tudo que eu tenho veio de Deus. Eu jamais conseguiria ter o entendimento das coisas que eu tenho se não fosse por Deus. Tudo na minha vida é fruto da fé e da revelação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo na minha vida, eu não tenho nada, eu não sou nada. Eu vou desaparecer igualzinho o Saul. O Saul, com o Espírito Santo, se tornou um provérbio, o acontecimento da vida dele. Sem o Espírito Santo, se tornou um louco, desequilibrado, perdido, covarde de doer. Um sujeito que um dia Deus falou pela boca dele, agora procura uma feiticeira ouvir o que o diabo tem a dizer. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Isso é muito interessante, eu tenho muito a dizer. Mas vocês ainda não têm condições de saber. Eu fico pensando se o Senhor tivesse, da primeira vez que nós o recebemos como nosso Salvador, Ele tivesse dito tudo, mas tudo, todas as coisas que estavam erradas conosco. Até hoje, depois de tantos anos, eu estou beirando 30 anos, 20 e tantos anos na presença de Deus, caminhando com Jesus. Eu ainda descubro coisas que não estão certas, que precisam ser modificadas. Ele nos mataria. Então, nós precisamos do Espírito Santo nos orientando a cada dia. Cada dia temos uma aula, uma orientação, uma direção, uma mudança, uma visão das coisas. Porque não há... Jesus não tinha, eu não posso fazer tudo, vocês não têm como, vocês não suportam isso agora. Precisa do Espírito Santo que vai ensinar vocês dia após dia. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará. Então, olha aqui, é muito interessante, eu volto a ler aqui para você. Ó. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Não podem. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. E eu estou há anos caminhando com Jesus. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então, ele vai guiar, ele tem nos guiado, ele tem me guiado a toda a verdade. Ele está te guiando a toda a verdade. Um monte de coisa que você não sabia outro dia, agora você sabe. Que você não entendia, não tinha revelação. Agora você tem. Você lia a Bíblia, não entendia, a palavra vinha, você não entendia, agora você entende. Coisas que antes não te incomodavam, agora incomodam, que antes você não tinha compreensão, agora você tem. Não falará aí, ele os guiará toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvia. Nem o Espírito Santo fala por si mesmo. Ele fala aquilo que ele recebe do Pai, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele vai recebendo e vai nos revelando. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Que coisa forte. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu. Tudo que é do Pai é meu, Jesus falou. E agora eu vou passar para o Espírito Santo, que ele vai tornar conhecido a vocês. E aqui, do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Eu recebo do Pai, eu passo para o Espírito Santo, ele passa para vocês. Uau!
Recebemos assim. Gente, eu acabei de anunciar algo tão forte. Jesus recebe do Pai, passa para o Espírito Santo, passa para nós. Recebemos todas as informações. Sabemos tudo. Tudo que devemos saber. Nós somos o povo mais sábio e poderoso da face da terra. Eu lamento que os cristãos ainda não tenham entendido todo o poder que têm. E trocam esse poder por coisas tão insignificantes. Mais um pouco e já não me verão. E mais um pouco e me verão de novo. Ele disse, eu estou indo. Daqui a pouco vocês não vão me ver. Mas daqui a pouco vocês vão me ver de novo. Jesus está voltando. Efésios 4, 25 a 32. Eu poderia ler apenas o que diz aqui. Quer ver? No 30. Mas uma coisa eu vou te dizer. Você não pode ler apenas aquele versículo e não procurar saber se está dentro de um contexto, para você entender. Então, você tem que ler todo o resto para você compreender exatamente do que Deus está falando. Então, aqui no 25, começa assim, ó. Portanto, Efésios 4, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Vai entendendo? Está tudo dentro. Isso é o que vem antes, depois eu leio o que vem depois. Que cerca, antes e depois daquele versículo. Não entristeçais o Espírito Santo, porque a mentira entristece. Aí você vai sentir um vazio, uma angústia. Você vai perder a comunhão. Aí você fica oprimido, perturbado. Por quê? Porque você entristeceu o Espírito Santo. Por que você entristeceu? Porque você mentiu. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem. Essa aqui era o meu top, esse é o top aqui. Isso aqui, ó. Essa era a parte que me fazia mais entristecer o Espírito Santo. Ira. 2 tempos, pá, foi. Ira. E você começa a se habituar a ficar irado. Muitos de nós, não é nem que nós realmente éramos tão irados assim. Nós nos habituamos, quando você, sabe aquilo que se torna um hábito, se ira com tudo. Quando você começa a trabalhar, isso é um exercício. É um exercício. Um exercício. Hoje é bem mais difícil. Eu tenho uma natureza para essa direção, mas é bem mais difícil. Eu chamo, eu falo, eu sou direta com todas as pessoas que eu lido. E não tenho esse negócio de ficar rodeando o toco com nada. Eu já, não, isso está errado, não vai ser assim, não pode repetir. Não pode, não pode. Aquilo que nós sabemos que nós devemos realizar, e cada um sabe qual é a sua área que deve atuar, deve se posicionar de forma excelente, ainda mais para o reino de Deus, para tudo, e para o reino de Deus ainda mais. Voltando aqui, quando você irá não é o problema. O problema é o que vem depois da ira. Esse era o meu problema. O meu problema não era irar. Só. Irar eu já irava fácil. O problema era o depois. Irei e acabou. Quando eu irava, pronto, fim. Então, aí eu entristecia feio o Espírito Santo. Perdi a comunhão mesmo. Porque acabou. E isso aqui é um grande problema na vida. Alguns é a mentira, alguns é a ira. Esse era o problema maior da minha vida. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes do sol, antes que o sol se ponha. Você imagina, então você ficou irado, agora o que você faz? Que a Bíblia diz, vai para o quarto, tranca a porta, se tranca no carro, no banheiro, fica quieto, passou a ira, né? E ainda antes do dia terminar de você ir para a cama, você tem que acertar todas as pendências. A quantidade de gente que vai irado para a cama
E ele não pensa. Eu, muitas vezes, fui irada para a cama. E é tão louco que você fica cego. E se Jesus vier naquela madrugada? Não sei, você fala, eu posso perder a minha salvação? Eu não sei, dependendo do que você fez. Eu não sei o que você fez. Eu não sei. Eu sei o que eu fiz. E muitas vezes eu poderia, se Jesus tivesse vindo aquela madrugada, eu tinha ficado. Eu teria ficado. Não deem lugar ao diabo. Porque tudo isso é dar lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. E às vezes a pessoa diz assim, não, bicho, eu não roubo nada, não furto nada. Gente, às vezes no seu dia a dia, no seu trabalho, você pode desviar coisas que você acha que não é importante. Você pode não devolver um troco que não é importante. Você pode ter recebido um dinheiro a mais e não ter ido devolver. Você sabe que aquele dinheiro não é seu, não era para estar lá. Alguém está sendo prejudicado por aquele dinheiro estar lá. Se alguém quiser te dar, se aquilo não encontrar o dono, é outra coisa. Mas deve ter um dono. E antes de eu me apossar de uma coisa, eu preciso ir em busca do proprietário disso. É o correto? Porque você pode dizer, oh, o Senhor me abençoou, ou o capeta está te botando numa cilada daquelas que vai te colocar numa maldição que você podia ter evitado. Abra o leque, tem várias maneiras de você estar nessa condição de furto. Várias. Várias maneiras que você não está vendo e acha que não é nada. E está te roubando. Você está sendo roubado. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Quer dizer, além de não roubar, ainda você tem que trabalhar e ainda ajudar o necessitado, que isso é plantar uma boa semente. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Torpe é palavrões, palavras obscenas, sujas, vulgares, aquelas coisas nojentas. Não saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a edificação dos outros. É útil? Vai edificar? Ou o sujeito está fazendo, ou você está querendo fazer o ouvido de alguém de pinico? Não, não. Alguém quer falar besteira? Deixa ele falando sozinho. Você não tem que ouvir, e se você só abre a boca e fala besteira, ninguém é obrigado a ouvir. Apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade também, se há necessidade, para que conceda graça, favor aos que ouvem. Ou seja, quando eu abro a minha boca, eu preciso acrescentar. Se eu não estou acrescentando nada. Aí vem o versículo 30, vamos juntos, não entristeçam. O Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, isso aqui, tudo que eu li está dentro do contexto. Tudo isso entristece o Espírito Santo. Nós fomos selados, tem um selo do Espírito Santo. Eu sou de Deus. Eu preciso ter esse selo, o selo do Espírito Santo. Porque quando o arrebatamento da igreja acontecer, só os selados vão ouvir. Só aqueles que tiver a marca. Quem já viu marcação de boi? Já viu? Então, nós também fomos marcados, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Nós olhamos para a cruz, recebemos Jesus como nosso Salvador, então o Espírito Santo entrou em nós, e nós fomos selados, nós fomos marcados. Então, se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, você não vai ouvir o arrebatamento, a trombeta soar. Porque apenas os selados para o dia da redenção. Você entristece o Espírito Santo, e aí? Cadê o selo?
Você vai arriscar, aí continua. Olha o que mais entristece o Espírito Santo. Livrem-se de toda a amargura. Gente amarga, indignação, tem gente que vive indignado. Ira, gritaria e calúnia. Então, amargura. Quanta gente que vive amargurada, com raiva, indignada, ira, e gritaria, e calúnia, bem como toda a maldade. Tem gente que é mal. É mal. A maldade está nele. Ele, se ele puder prejudicar, ele prejudica. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aí nós caímos no ponto na caminhada de amor. A Bíblia não diz andar em amor, quer dizer, caminhar em amor. Não esse amor piegas, de bajulação, ladainha, conversa fiada. Estamos falando de atitude, de ação, de um comportamento correto. Daquela capacidade de apoiar, de estender a mão, de fazer aquilo que você sabe que a palavra de Deus te manda. Ter uma boa atitude para com a pessoa. Isso não é impedir você de falar a verdade, até porque as pessoas que realmente andam em amor, elas falam a verdade. Quando a gente se importa com alguém, você não vai lá passar a mãozinha na cabeça dele e dizer para ele que ele está caminhando para um abismo e está tudo bem. Viva o momento, desfruta disso. Você está vendo que o sujeito vai cair a qualquer momento. Você tem que falar, olha, você quer continuar? Você continua. Mas eu recebo de Deus de dizer a você, você não está no caminho certo, isso não tem como dar certo. Você diz à pessoa a verdade. O lamentável é que a maioria não gosta de pessoas que falam a verdade, porque a maioria não foi acostumada a falar a verdade. A maioria já inclusive começa lá dentro de casa, os pais que enganam as crianças, já começa lá. Ao invés de falar a verdade para as crianças, já começa a criar gente fraca dentro de casa. Isso é uma tragédia, isso é triste demais, quando você trata seu filho ou sua filha como um incapaz. E tem um monte de pai que faz isso. Trata o filho, a filha, como um incapaz. Não, eu não criei meus filhos para serem incapazes. Sempre falei a verdade e sempre os impulsionei. E sempre, você dá conta. Não, você pode sim. Não, você vai, siga em frente. Vamos lá. Não tem esse negócio de ficar, eu preciso proteger, acho que vai traumatizar. O que traumatiza é você jogar um sujeito fraco aí nesse mundo, que não sabe enfrentar nada, e o mundo é cruel. O mundo é mau. Ninguém tem paciência aí fora, não. Ou você ensina a enfrentar a vida como ela deve ser enfrentada, ou você vai ter um monte de gente sem força, sem condições nenhuma de ir além. Nenhuma. Às vezes você vê a maneira que se trata, muitos pais tratam os filhos, é nítido que o pai está dizendo, coitadinha, incapaz, não dá conta. E tem pai que fala, tem mãe que fala, tadinha dela. Tadinha por quê? Qual o problema dela para ser tadinha? Tadinha por quê? Coitadinha nada, minha filha. Coitadinha nada. Ela não é coitadinha, não tem coisa mais triste que se chamar alguém de coitadinho. Chamar alguém de coitadinho. Coitadinha nada, perfeita, vamos para a vida, enfrenta a vida, supera isso. Isso é uma das coisas que eu sempre disse em casa, supera.
Um dia o meu filho mais novo, o Fê, ele foi gordinho até os 14 anos. E ele odiava ser gordinho. Mas ele também não vivia sem, queria comer. Ele queria comer muito. E aí ele sofria uma perseguição na escola terrível por ser gordinho. E aí um dia ele chorou, e ele falou que ele era gordo, que ele não aguentava mais ser gordo, e ele não sei o quê. Eu coloquei ele diante do espelho e falei, você é gordo mesmo. Então, muito bem, vamos olhar aqui e ver. Você é gordo, você não é feio, você é gordo. Você não quer ser gordo, então vamos ver o que nós podemos fazer. Você tem que fazer atividade física, você tem que parar de comer como você come, você tem isso e aquilo. E aí começamos uma outra etapa. Porque aí ele parou começou a comer menos e a exercitar, só que aí ele começou a desenvolver um outro problema, a bulimia. Ele comia, ele corria para o banheiro para vomitar. E eu já fiquei atenta, e foi rápido eu peguei rápido aquilo. E eu já ia atrás, abre essa porta, porque se você fizer isso aí, nós vamos ter, abre, não estou fazendo, você está fazendo isso e você não vai fazer. Isso é demoníaco, isso não pode, e etc. E o nosso assunto foi. E eu não deixei aquilo. Você não é coitado, você não tem que lidar assim com as coisas, você pode superar isso da maneira correta, e você pode. E ele foi. É um desafio. Ele não gostava de estudar. Ele nunca conseguiu ficar muito atento às coisas. E foi orando. E eu dizia, não adianta, vou estar lá no dia da sua formatura. Teve uma época que, antes da faculdade, ele disse, eu quero parar de estudar. Eu falei, não vai parar de estudar coisíssima, não. Você vai terminar seus estudos até o último dia. Depois, até na formatura, ele um dia disse, antes da formatura, entrou na faculdade e disse, mãe, acho que eu não vou querer esse negócio de formatura. Ele disse, eu vou estar lá. Eu vou estar lá, quero ver você vestido e coisa, eu vou estar lá. Até que tudo terminou. E orando a Deus e dizendo, você é capaz, você pode. Você pode superar isso, você pode superar isso, você pode superar. E ele é talentosíssimo, ele tem... Mas havia situações que tinham que ser enfrentadas. E assim, naquele tempo lá, eu poderia sentar e chorar. Estava acabando com a autoestima da minha criança. Não, você tem que enfrentar. Nós temos que enfrentar. Realmente tem crianças, a criança, quando ela quer ser má, ela é má. Eu disse, então, em frente, vamos enfrentar, e vamos enfrentar. Tinha dia que ele chegava arrasado, porque chamavam ele de gordo, saco de areia, baleia, e judiavam dele, porque ele era gordinho. E ele era bem gordinho e tão bonitinho. Eu podia ter deixado lá, criado um sujeito fraco. Não, você vai se levantar. E você sabe o que você tem que fazer. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele não quer estar acima do peso. Ele sabe, ele gosta de comer. Ele sabe que se ele for, ele não tem um metabolismo como o do Mu, que come e não engorda. E o metabolismo dele é mais lento. Então, ele sabe, ele aprendeu a lidar. Mas por quê? Porque lá atrás nós conversamos sobre isso. Ele sabe do seu metabolismo, ele sabe como as coisas funcionam para ele. O que eu quero dizer? As coisas foram colocadas da maneira correta, da maneira certa. Eu não vou tratar minha casa, as pessoas com desrespeito, porque eu receberia isso de forma desrespeitosa. Então, eu não tinha isso para falar, e estou falando agora. Às vezes, eu vejo os pais criando incapazes, pessoas incapazes.
Ou também não sabem lidar com as dificuldades dos filhos. Cada filho é um filho. Cada um é um. Assim, você cria no mesmo lar, a mesma orientação, e cada um tem uma cabeça, tem um jeito. Né? Eu vejo as diferenças. E às vezes você fala, eu estou em Cristo, não posso passar por isso. Você passa por coisas. E o que você tem? Você tem que enfrentar aquilo também e levar os seus filhos também para a direção certa. Eu estou lutando. Lute mais. Oração e as direções certas. Oração e direção certa. E nunca tratar uma pessoa como, esse aqui está perdido mesmo, ou esse aqui é um incapaz, é um coitadinho. Não, você estraga com tudo. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, nós temos direção de Deus para isso, nós temos tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos para fazer o que Deus espera de nós, nós temos. Então, aqui, tudo isso, aqui, antes e depois. Termina o 31 e o 32 falando da caminhada de amor. Você caminhar em amor. Caminhe em amor. Sua caminhada de amor. Quer falar a verdade para as pessoas, ajudá-las. Inclusive, dá para saber muito de uma pessoa, dela, e de como ela se relaciona com Deus, como ela trata as pessoas. Observe como ela trata as pessoas, você vai saber muito bem como ela é, que tipo de gente ela é, e que tipo de relação ela tem com Deus. Normalmente, ela não é madura. A maturidade, você percebe um nível de maturidade numa pessoa, quando ela passa a lidar de uma forma diferente com as pessoas. Não é não fazer o que é necessário, é ser convicto, firme, mais misericordioso, generoso, amoroso, no sentido da palavra de Deus. Porque se você não age assim, você entristece o Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para você. Para estar aqui, eu preciso de unção. Para você viver nesse mundo, você precisa de unção, da unção do Espírito Santo. E eu vejo, às vezes, as pessoas comprometendo a unção do Espírito Santo, comprometendo a relação delas com Deus, comprometendo a comunhão delas com Deus, por causa de qualquer coisa. E eu li várias coisas aqui para você, e estamos seguindo e falando. Aqui em 1 Tessalonicenses 5:15, deixa eu ver, eu vou lendo ainda a NVI e a Almeida. Vamos começar na NVI, depois eu pulo para a Almeida, que tem uma tradução muito boa para o que eu quero. Tenham cuidado, Tessalonicenses 5:15, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Então, aqui. Eu estou lendo antes para chegar no 19. O que diz no 19? Diga comigo, não apaguem o Espírito Santo. Ou na Almeida, não extingais o Espírito Santo. Então, você tem que ler o que vem antes e o que vem depois, porque você pode apagar o Espírito Santo da sua vida. Aqui, caminhada de amor começa. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Aí continua. Alegrem-se sempre. Por que alegrem-se? Porque a alegria é uma virtude, aliás, é a segunda virtude do fruto do Espírito. Orem continuamente. Por que a oração? Porque a oração é que mantém, é que estreita essa comunhão com Deus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para
Vocês em Cristo Jesus. Por que da graça? Porque tem um grande número de pessoas que só murmuram, reclamam, se queixam, tudo. Pede chuva, reclama da chuva, pede sol, reclama do sol, pede frio, reclama do frio, pede calor, reclama do calor, pede o emprego, reclama do emprego, perde o emprego, agora reclama porque não tem emprego, tudo reclamam. Tudo, tem gente que reclama de tudo. Eu me lembro de alguém, quando eu falo essas coisas, é porque eu sei o que eu estou falando, eu conheço gente assim, tenho gente na minha família que é desse jeito. Outro dia eu falei para uma. Eu queria tanto uma casa assim, Deus deu a casa. Aí, direto e reto, não aguento mais limpar essa casa, casa grande, tem 4 banheiros essa casa. Aí me pegou num dia que eu já estava por aqui, eu falei, mas peraí, você pediu essa casa. Eu me lembro de você pedir. Eu me lembro de você pedir cada detalhe do que está aí. E agora o tempo inteiro. É grande. 4 banheiros. Então por que não fez 2 só? Porque queria 4 banheiros. Agora tem os 4 banheiros. Agora 4 banheiros são 4 banheiros para lavar. Mas ela queria 4 banheiros na casa. Eu achei que era muito, mas ela quis os 4. Ok? Só que você tem que limpar 4 banheiros. Um banheiro é um banheiro para lavar, 2 para lavar, 3, 4, são 4 para lavar. Em tudo dai graças. Porque se você não dá, você acaba apagando o Espírito Santo da sua vida, porque você reclama, você não vai ter comunhão com o Espírito Santo. A pessoa reclama de tudo. Reclama disso, reclama daquilo outro. Não apaguem o Espírito. Aí vamos para 20, da Almeida. Não desprezeis as profecias. A profecia é a palavra de Deus. Algumas pessoas estão ouvindo a palavra, não é bem assim. Examinai tudo e retende o bem. Você examinou? Você está vendo? Olhou, examinou. Agora fica só com o que é bom. O que não é bom, descarta. Abstende-vos de toda aparência do mal. Eu volto para a NVI. Afastem-se de toda forma de mal. Porque se você não se afastar de tudo que é mal, você vai extinguir o Espírito Santo da sua vida. Que ele não habita onde há nenhuma forma de mal, do mal. Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará. Se você extinguir o Espírito Santo, você não vai ser preservado e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E alguns, você tem que ler antes e depois. Tudo isso aqui, antes e depois, vai fazer apagar. Se você não seguir, apaga o Espírito Santo. E se você não prestar atenção, o que vai acontecendo? Você vai perdendo unção. Aí você perde a presença do Espírito Santo, você perde unção, perde força, perde poder, perde o ânimo. Você perde visão. Você perde a alegria da salvação. Aquela chama vai apagando, aí você fica, aquele cristão que vai amornando, vai morrendo na fé. Para encerrar, Tiago 4:8, diz adúlteros. Aqui cabe também o adultério físico, a traição, etc. Mas aqui está relacionado mais ainda para esse adultério espiritual.
Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Por que eu estou lendo antes? Para chegar aqui, ó, no 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então, olha aqui. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Se você tem amizade com o mundo, você está traindo a Deus. O que é que vai acontecer? Você vai entristecer o Espírito Santo. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Você quer ser amigo do mundo? Você vai ser inimigo de Deus. Você quer ser amigo do mundo? Quer estar no mundo? Vai ser inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o próprio Espírito, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Ele nos concede graça, favor, para fazer o que é certo. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Você pode ignorar e agir com orgulho, aquela coisa, Deus vai se opor a você. Mas se você for humilde, você vai ter todo o favor de Deus, porque o Espírito Santo vai estar na sua vida. E Deus vai poder te abençoar. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. Ele fugirá de vós. Às vezes a pessoa diz assim, o diabo está furioso comigo. Eu pergunto, quando é que ele está calmo? Eu não consigo entender isso. Direto eu ouço isso, o diabo está furioso, por favor, quando ele estiver calmo, me avisa, avisa aí. Eu, quem sabe, fico um pouquinho mais tranquila. Né? A Bíblia diz que o diabo está bramando, como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Ele está ao derredor. Ele está o tempo inteiro bramando, fugindo. Ele nunca está calmo. Então, essa história de que porque você está vivendo uma coisa, agora uma coisa atrás da outra. O mal está o tempo todo tentando te distrair do foco certo. Inclusive através dos problemas. Ele quer te distrair. Portanto, submetam-se a Deus e resistam o diabo. Se você se submeter a Deus, você não vai ceder para o mal. E Ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus. E Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, você quer entristecer o Espírito Santo? Continua nessa oscilação. É uma insatisfação, ora quer, ora não quer, ora está aqui, ora olha para a direita, ora para a esquerda, ora para trás, mente dividida. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Quando a pessoa vive com aquela mente perturbada, dividida, oscilante, essa bipolaridade, mostra que o coração precisa ser purificado, transformado. Mostra que ela não tem comunhão com o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Você precisa do Espírito Santo para tudo. Você precisa dele para te dar visão, orientação, para te guiar, para te aconselhar, para te consolar. Você precisa dele para ser uma pessoa talentosa, capaz, para realizar com excelência. Você precisa da unção e do poder do Espírito Santo. Ele nos sustenta. Ele mantém a nossa mente saudável, nosso coração puro. Ele dá força ao nosso físico para fazermos coisas que sozinhos, sem o poder dele, não faríamos.
Ele nos sustenta de uma forma que é inexplicável. Direto eu ouço, aqueles que estão mais perto de mim, direto, meu filho mesmo, hoje mesmo ele falava, mãe, do jeito que você trabalha, às vezes eu faço tanta coisa, sim, de segunda a segunda eu faço tantas coisas, a minha cabeça está o tempo todo com eu olho assim e falo, não tem condições, eu só consigo isso pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho 100% de certeza, 100%. Não, eu tenho 200% de certeza. Que, se não fosse o Espírito Santo, eu estou certa que eu não conseguiria fazer, talvez eu conseguisse fazer 50%, 60% das coisas que eu faço, mas eu não estaria com a mesma energia, força, foco, sabe, ânimo. É muita coisa envolvida. É muita coisa, é que não dá nem eu vou saber explicar muitas vezes. Eu sei que eu faço muitas coisas, e eu consigo encontrar tempo, eu arrumo, eu organizo, e eu falo assim, não sou eu. Eu sei, eu não tenho isso de jeito nenhum, não tenho condições. Eu não tenho um monte de coisas que dizem que se precisa ter para fazer a quantidade de coisas que eu faço. E eu vejo que é Deus. Eu creio que uma das coisas que mais tem me feito agradecer a Deus é o quanto Ele tem me sustentado. Então, Ele me sustenta. É uma força que só podia vir dEle. É uma força que eu mesmo, às vezes, falo, meu Pai, é dEle, não é minha. Não é. A honra é toda de Deus. Sabe, às vezes Deus me dá uma visão dentro da palavra assim, que eu falo, meu Pai, que coisa incrível. É Deus. Eu não tenho inteligência para chegar lá. Sem Deus. Não conseguiria ter a visão de um monte de coisas que eu tenho, se não fosse Deus. Não. É Deus. E eu falo isso com a maior sinceridade da minha vida. É Deus. Ele me sustenta, Ele me dá uma energia, Ele me dá força, me dá vitalidade, eu tenho vigor. É Deus. Eu faço muitas coisas, como é que eu consigo fazer tanta coisa? É Deus. É quase impossível ter um dia que eu não feche o meu dia com 100% do que eu determinei fazer naquele dia feito. É quase impossível. É raro, mas bota raro, um dia que eu não inicie e termine com o que era para aquele dia, está fechado. Não tem nada para o outro dia, nada. Eu consigo estar adiantada nas coisas. É Deus. Tudo isso é o poder do Espírito Santo, me dando força, capacidade, energia, vitalidade, talento, visão. Sabe, saúde mental, emocional, saúde física, tudo vem do Espírito Santo. E eu vejo que quanto mais eu me aprofundo nele, eu vejo que eu consigo equilibrar uma coisa que falta. A maioria das pessoas que vivem muito estressadas, se elas começassem a se relacionar mais com o Espírito Santo, elas lidariam com as coisas de uma outra maneira, que elas iriam ver aquele nível de cortisol baixar, aquela tranquilidade, porque elas não agiriam mais. Eu sei, porque eu vivi com o meu nível de cortisol lá em cima, assim, arrebentando. No nível máximo de estresse, muitos anos da minha vida. E o que me faltava era uma comunhão maior com o Espírito Santo. Porque hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava lá atrás. Muito mais. E eu lido com as coisas de uma maneira que eu sei que é uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Eu sei que vem do Espírito Santo. A primeira coisa é essa paz.
que eu não vivo sem ela, é a coisa mais preciosa. Por isso que eu abro mão de qualquer coisa, eu renuncio, eu quieto, qualquer coisa, porque eu preciso dessa paz. E essa paz eu só tenho através dessa comunhão profunda com o Espírito Santo. E isso fez com que tudo, inclusive não estou falando só que eu me sentia acelerada, aquela coisa, meus exames, era sempre a mesma coisa, seu nível de estresse está muito alto, o cortisol está muito alto, por isso que sua imunidade cai distando, aí não sei o quê. Meu sono dormia menos, um monte de coisas. E eu sei que à medida que eu fui me relacionando com o Espírito Santo, mais profundamente, tudo, o nível de cortisol baixou, não tem nada de acelerar, não tem aquela coisa, não, agora existe uma paz, uma tranquilidade, um nível de confiança que só com uma comunhão profunda com o Espírito Santo você passa a ter. Então, quanto mais você persegue, ao invés de perseguir solução de problema, perseguir isso e aquilo, você persegue uma relação profunda, um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Porque Ele ora por você, intercede por você, te orienta, te dá visão, te dá direção. Às vezes você não sabe o que fazer, você diz, meu Deus, o que eu faço, meu Senhor? De repente, quando você está com aquela comunhão profunda, você tem aquela resposta e você tem aquela paz. Ou Deus cria uma situação que você vê nitidamente que Ele está te direcionando. Não, vai por aqui. É maravilhoso isso. Você não tem medo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem que temer economia, você não tem que temer guerra, você não tem que temer problema. Tem muito crente que morre de medo de problema. Não tenha medo de problema. Não tenha medo da economia. Não tenha medo de más notícias. Não tenha medo de nada disso. Só tenha medo de perder a sua relação com o Espírito Santo. Que foi exatamente o rei Davi disse, me tira tudo, mas não me tira o seu Espírito Santo. Me devolve a alegria da salvação. Devolve o teu Espírito Santo, que eu perdi. Quando ele pecou, ele perdeu. E ele disse, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Ele disse, pode tirar tudo. Tira tudo. Podia tirar o reinado, podia tirar o poder, podia tirar tudo, mas não tira o teu Espírito Santo. Eu sei o que eu estou dizendo. Você precisa do Espírito Santo. Então, você não precisa ter medo. Se você está com medo de não conseguir aquele emprego, de não conseguir isso, você vai conseguir tudo o que você precisa. Se você colocar como prioridade, a coisa mais importante, você se relacionar com o Espírito Santo. Por que você tem que temer alguma coisa? O Evangelho, receber Jesus é a coisa mais forte que existe. Ter a presença do Espírito Santo na vida é a coisa mais extraordinária. A vida que você leva com Deus é uma vida extraordinária. Você não tem falta de nada. Nada, eu lembro que eu tinha falta de tanta coisa, está me faltando isso, o que é agora isso? Eu me lembro que eu era uma pessoa que eu precisava, sabe, parecia que eu não chegava lá, não é nada. Eu fico vendo que à medida que eu me aprofundei em Deus, no Espírito, eu tenho uma relação com o Espírito Santo, eu olho e falo, eu quero muitas coisas, eu tenho sonhos, eu sou uma pessoa que sonho muito, mas eu sei confiar, eu sei esperar. E eu sei que isso não é meu, isso é o Espírito Santo na minha vida. Foi eu me aprofundar nesse relacionamento com Ele. Que o meu nível de confiança cresceu. Que a paz, a segurança. Então eu sei que está tudo nas mãos de Deus. Eu sei que a qualquer momento vai fazer. Eu parei de pedir? Não. Eu parei de clamar? Não. Eu continuo apresentando as minhas questões, etc. Mas eu sigo o caminho. Eu sei. Deus é mais inteligente que eu. Eu não vou passar na frente dele. Eu confio. E isso vem desse relacionamento profundo com o Espírito Santo. Então eu digo a você, o Evangelho é maravilhoso. Esse relacionamento íntimo e pessoal que cada pessoa passa a ter com Deus, com o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. A terceira pessoa da Trindade. É incrível. Se alguém perguntar para você, você é pentecostal, você diga roxo. Eu sou roxo.
Bispo, por favor, só quero saber, o que é ser pentecostal dizer que eu sou roxo? Não, você sabe, mas se você não sabe, é claro, é só você ler Atos 1, 2, quando o Senhor falou da vinda do Espírito Santo, para todo mundo esperar o Espírito Santo, e ele desceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. Ele desceu exatamente naquele dia, foi o dia que ele veio. Foi quando Jesus disse, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Agora vocês ficam aí esperando quietinho que ele vai vir. E aí ele desceu, e todos foram batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Então você crê no Espírito Santo, você crê no batismo no Espírito Santo, você é pentecostal roxo, porque você crê na terceira pessoa da Trindade, você crê, eu sei que você crê, porque você tem o Espírito Santo e você tem uma cabeça saudável, eu tenho certeza disso. Você crê, então você é pentecostal, sim, eu sou roxo. Eu tenho o Espírito Santo, eu amo o Espírito Santo, eu creio. Você crê no batismo do Espírito Santo? Creio no batismo do Espírito Santo. Você deve pedir o batismo, orar lá na sua casa, na igreja, onde for, me batiza, Senhor. Me batiza. Qual é a evidência? A evidência do batismo no Espírito Santo. O falar numa língua, uma língua que a Bíblia fala que é a língua dos anjos. Numa outra língua. E quando você está falando, o que significa isso? Você faz uma oração pelo Espírito, que você também pode ter um outro dom, que é o discernimento, a interpretação dessa língua. Alguns têm, alguns não, às vezes eu tenho, às vezes não tenho. Às vezes eu estou orando, eu sei exatamente o que estou falando. Às vezes, talvez seja um mistério, Deus não me deixa saber. Não me deixa saber. Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida. É fundamental, é essencial, extraordinária, transformadora. Faz com que você tenha uma vida totalmente diferente. Quanto mais você busca, vem Espírito Santo. É tão simples a oração, desce na minha vida, toma a minha vida, entra no meu coração. A sua vida vai sendo inundada pela presença dele. Sabe, você está lá sozinho, você deita, cobriu com o seu cobertorzinho. Senhor, vem comigo, Espírito Santo, você começa a orar. Você dobra o joelho na beirada da cama, você fala, e ele vem, só você está no carro, aquele momento, Espírito Santo, me consola, me conforta, vem, fala o meu coração, me dá direção para isso, me guia, a tua palavra diz que o Senhor me orienta, me guia, é meu conselheiro, é meu amigo, é meu consolador, o Senhor vai me fazer lembrar, o Senhor vai me dar visão, sabedoria, entendimento, o Senhor me dá uma inteligência espiritual. Você pede a Ele, Ele vai te dar. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Estreita o seu relacionamento com o Espírito Santo. Você não precisa, eu fico vendo gente correr atrás para saber do futuro, para saber do coisa. Eu fico vendo a quantidade de gente que paga para médiuns. Sabe, essas pessoas deviam, talvez elas não sabem o que vão fazer com o dinheiro, sabe, vem depositar aqui na conta dos semeadores, que a gente vai ajudar tanta gente. Vamos ajudar o Evangelho. Se alguém quiser, eu digo a você está aí, meu filho, você quer saber do seu futuro, eu sei, para dizer tudo sobre o seu futuro, eu posso lhe revelar. Receba Jesus como seu Salvador e passe a andar com Ele. E você vai ter uma vida cuidada e ainda vai morar no céu, andar em ruas de ouro. Ninguém precisa falar do meu futuro, eu sei do meu futuro. Eu sei o que vai ser o meu futuro. Primeiro eu sei pelo que eu estou plantando, e depois eu sei que a palavra de Deus me garante. O melhor, o final é melhor do que o início. Eu sei que dias melhores virão. Eu sei que Ele vai cuidar de mim. Eu sei que Ele nunca vai me deixar. Eu sei que não serei envergonhada. Eu sei que Ele virá e vai me levar. E eu vou andar em ruas de ouro. Eu sei. E eu fico vendo, eu quero saber do meu futuro. O seu futuro está garantido em Jesus. Não tem nada mais garantido do que o nosso futuro, o futuro de uma pessoa que foi lavada e remida no sangue de Jesus. O futuro dessa pessoa é o mais garantido de todos.
não tem erro, só dias gloriosos. Teremos lutas, sim, mas o que a Bíblia diz? O Senhor nos livra de todas. Vai nos livrar de todas. Não tem uma que Ele não vai nos livrar, vai nos livrar de todas. Então, todos nós sabemos. Por que vamos temer? Temer o quê? Você tem tudo para viver em paz. Você tem que ser a pessoa mais confiante, mais segura, mais em paz, mais feliz da face da terra, porque você tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração. Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração um momento. E você pode, nesse momento, tomar posse dessa palavra e dizer ao Espírito Santo, uma oração tão simples: desce sobre mim, toma o meu coração, toma a minha vida. Toma a minha vida agora. É uma oração que ninguém tem que fazer por você, você. Vem agora, Espírito Santo, eu preciso tanto do Senhor. É com simplicidade, sem confusão, sem drama. Vem sobre mim agora. Toma a minha vida, manifesta na minha vida. Enche o meu coração. Eu quero ser batizado. Me batiza, Espírito Santo. Me dá seus dons. Eu quero os talentos. Eu quero visão. Eu quero interpretação. Me consola. O Senhor é meu amigo, meu conselheiro. Me guia. Me dá visão que eu não tenho. Me dá entendimento que eu não tenho. Me dá os talentos. Me ajuda a desenvolver. Eu quero uma comunhão profunda. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que quando você anda com Jesus, por mim, recebe o Senhor como seu Salvador. Esperando estou. Você recebe o Espírito Santo. Você então não tem mais medo da morte. Não tem mais medo da vida? Não tem mais medo do amanhã? Não tem medo do futuro? Você sabe que se morrer agora, vai para a glória. Se o arrebatamento acontecer, vai para a glória. Porque vai temer. Tudo que acontecer vai te levar para um lugar melhor. Aleluia. Não tem medo, não tem nada melhor. O mundo sofre e geme e não sabe onde vai passar a eternidade. E tem medo do amanhã, e tem medo da morte, e tem medo daquilo que está oculto. Tem medo de tantas coisas. Nós não temos medo de nada disso, porque temos certeza que o nosso nome está no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida, então não há o que temer. Jesus está voltando e você vai morar com Ele. E se você morrer, não tem morte, tem vida. Jesus disse: aquele que crê em mim nunca morrerá. E nunca morrerá mesmo. Porque quando tudo findar aqui, você vai para a glória e vai viver eternamente. O mundo não sabe de nada disso. O mundo tem medo. Vive com medo de um monte de coisas. Vive buscando e pagando caro para saber de um monte de coisas. E nós sabemos tudo. Nós sabemos tudo. Batiza-me com teu fogo. Ó, Espírito Santo, desça sobre cada um agora. E venha manifestar na vida de todos com poder. Vamos, você está aí, você pode fechar seu coração, abrir seu coração, fechar seus olhos e abrir seu coração e falar profundamente e dizer com uma sinceridade. Você precisa aprender a se concentrar e a dizer: Espírito Santo, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso de comunhão, eu quero crescer na comunhão, meu Pai. Sei que tem ciúmes. Aleluia.
Vem, Espírito Santo, se manifesta na vida de cada um. Transforma, Senhor. Transforma radicalmente a vida de cada um. Através da sua presença, do seu poder, da sua manifestação. Enche o teu povo de poder, de glória. Renova e batiza, Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo agora. Não importa quanto você tenha pecado. Sabe o que diz a Bíblia? Onde abundou o pecado, super abundou a glória de Deus. Você pode se transformar numa nova criatura, se enchendo do poder de Deus e tendo uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Peça a Ele tudo que você precisa, tudo que você não consegue. Talvez você tenha um temperamento ruim. Eu por muito tempo tive um temperamento ruim. Eu tive que lutar muito para vencer. Não é um problema, não é o fim do mundo você dizer que tem um temperamento ruim. O Espírito Santo vai te ajudar a mudar. Você pode ter a ajuda dele para mudar os hábitos e adquirir novos hábitos, uma nova visão, um novo entendimento, tudo novo, e viver como nova criatura. Você pode ter sentimentos que estão te consumindo, mas o Espírito Santo pode te ajudar a superar esses sentimentos que estão te consumindo. Tudo o que você precisa, mais força e capacidade no trabalho, mais talento para realizar o que você está fazendo, entendimento. Eu não sei o que você precisa, Ele pode te dar. Ele pode te ajudar com os negócios, Ele pode te ajudar nas finanças, Ele pode te ajudar no casamento, Ele pode te ajudar com a sua família, Ele pode te ajudar na igreja, Ele pode te ajudar no caminhar, Ele pode te ajudar a vencer coisas que sempre foram difíceis, Ele pode te ajudar. É só você parar e dizer: me ajuda, Espírito Santo. Aleluia. Para mim é tão difícil isso, mas eu quero. Eu me lembro de coisas que eram tão difíceis de eu superar, mas eu dizia: Senhor, eu não estou conseguindo superar, mas eu quero. Me ajuda, porque eu quero. O que depender de mim, eu vou colocar força. Eu quero. Às vezes eu repetia 1000 vezes: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu não estou conseguindo, mas eu quero. Eu não estou conseguindo, mas eu quero. Eu não estou conseguindo, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E foi insistindo, que eu tenho vencido. Você pode vencer qualquer coisa, se simplesmente você dizer: está difícil, mas eu quero. Me ajuda, eu quero te agradar. Eu quero que o Senhor seja a prioridade da minha vida. É hora de você dizer: eu quero sede, eu quero fome do Senhor. Talvez você não tenha muita comunhão. Você tem que começar a dizer: Senhor, eu quero comunhão. Eu quero ter sede e fome do Senhor. Eu quero me concentrar nas coisas certas. Senhor, eu tenho dificuldade de concentração. Eu tenho dificuldade para entender as coisas. Eu tenho dificuldade para aprender. Eu não sei. Às vezes você tem muita dificuldade para guardar. Sua memória está ruim. Você tem dificuldade para aprender as coisas. Tem dificuldade para se controlar. Peça e Ele vai te ajudar. Aleluia. Espírito Santo, faz a obra na vida de cada um aqui hoje. E que essa reunião seja transformadora, esteja mudando radicalmente cada vida. Eu te invoco agora, Santo Espírito. Derrama o seu poder sobre todos, e que todos sejam cheios da sua manifestação, do seu poder, da sua unção. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja batizado no Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja dominado pela presença do Espírito Santo agora. Seja cheio de Deus, aleluia. Cheio dele, aleluia.
Oh Deus Santo e glorioso. Deixa o Espírito Santo dominar a sua vida, tomar sua mente, seu coração. E você pode dizer a partir de hoje: eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou viver diferente. Eu tomo posse de revelação na minha vida. Eu tomo posse desse poder transformador, dessa revelação, dessa visão que eu não tinha, mas agora eu vou passar a ter. Agora eu possuo na minha vida. Oh Deus de Israel, seja cheio de Deus. Receba a paz que excede todo o entendimento, a alegria do Espírito Santo, a comunhão e a presença dEle. E permaneça nesse Espírito todos os dias da sua vida e se aprofunde nisso. A cada dia, cresça nessa comunhão. Quando você chegar em casa e for orar antes de deitar, quando você dobrar os seus joelhos na beirada da sua cama para fazer a sua oração antes de dormir, diga: Espírito Santo, eu quero viver de forma diferente a partir de hoje. Eu quero te conhecer. Eu quero conhecer as coisas que eu não conhecia. Eu quero ver o que eu não estava vendo. Eu quero ter uma comunhão diferente. Eu quero crescer cada dia mais. Durma falando com Ele. Quando você acordar, que você já escorregar da sua cama de joelhos, porque assim acontece comigo. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu já escorrego da minha cama e caio de joelhos na beirada da cama e digo: obrigada, meu Deus. Seja batizado em nome de Jesus agora. Receba o batismo do Espírito Santo agora. Você que ainda não foi batizado, seja batizado agora. Abre a sua boca agora e dê glória, glória a Deus, e receba o batismo no Espírito Santo agora. Seja renovado no Espírito, seja batizado no Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo agora. Sejam todos cheios do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo, aleluia. Seja batizado no Espírito Santo agora. Você que ainda não tinha sido, receba o batismo do Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Confie, receba Ele na sua vida. Simplesmente abre a sua boca e deixa Ele tomar a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo e vá para a sua casa cheio do Espírito Santo e decida hoje que você vai viver cheio do Espírito Santo. E não importa o que você tenha que abrir mão, abra mão do que for preciso, mas permaneça em comunhão com Ele. Não aceita mais perder essa comunhão. Eu sei que você tem sede por paz. Aleluia. Quando levantar e escorregar da sua cama, faça o mesmo, Espírito Santo. Me ajuda nesse dia, eu consagro ao Senhor esse dia. Toma minha vida nesse dia. E que eu tenha um dia espetacular na Tua presença. E faça a sua oração. E peça para Ele te ajudar em tudo, tudo. Onde você for, o que for fazer, peça para Ele te ajudar e você vai ver. Tudo vai fluir de uma forma diferente. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, obrigada por essa reunião, obrigada por esses momentos, obrigada por tudo. Nós chamamos amém. Amém e amém.